Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós estamos no livro de Lamentações de Jeremias, os 5 lamentos fúnebres que Jeremias escreveu depois do povo ter sido conquistado pelos caldeus, né? Então, hoje, capítulo 3 de Lamentação de Jeremias. O capítulo 3, do verso 1 até o 22, né? Na verdade, esse é o único capítulo que vai ter 66 versículos, tá? Ele dobra o alfabeto hebraico. E é um convite ao arrependimento, é um convite a reconhecer os nossos pecados, é um convite a confessarmos e abandonarmos, né? E ele traz profundamente os sentimentos, né, de quando uma pessoa ela se encontra longe de Deus e não consegue mais ouvi-lo nem senti-lo, né? A palavra de Deus vai falar em Isaías que são os nossos pecados que afastam o Senhor de nós, né? Então, a gente vai ter aqui na leitura um entendimento de como fica o coração humano que não reconhece o pecado, né? Jeremias se coloca no lugar, ele expõe os seus sofrimentos pessoais, porque ele estava sofrendo muito com tudo aquilo, mesmo porque ele foi a pessoa que Deus usou, o mensageiro que Deus usou para que o povo se arrependesse, e o povo não se arrependeu, e daí agora ele vê tudo aquilo que Deus havia falado se cumprindo, então ele expressa o seu sofrimento pessoal e fala também o sofrimento do povo, né? Na verdade, queridos, o estado de pecado do povo deixou, né, um rastro de desespero, um rastro de aflição, pranto, um rastro de abatimento, né? E termina aí, né, essa primeira parte, essa primeira sessão, termina com o verso 21, famoso, né, que a gente gosta muito de trazer, e este é o contexto desse versículo, né? Que é preciso trazer à memória em tempos de tribulação aquilo que nos dá esperança, né? Então vamos fazer a leitura? Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de abismo, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas. Né? Esse verso 16, fez-me quebrar com pedrinhas, né? É aquilo que é tão desagradável, né? Tão indigerível, né? Era assim que estava o coração do profeta, né? Verso 17, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor.
Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então ele faz nessa primeira sessão esse lamento. Ele descreve como é que está o coração dele, o coração do povo, diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, né? Quero lembrar, quem me ouve, que os meus queridos e amigos e amigas, que aqui toda a cidade de Jerusalém já tinha sido queimada, os seus muros derribados, né? Tinham passado por um cerco de 18 meses, tinham passado fome, né? Então há muita tristeza, há muito abatimento no coração do profeta, né? Mesmo porque, como eu disse antes, ele foi a pessoa, o mensageiro, né? Que deu as más notícias. E agora ele estava vendo tudo o que havia acontecido, tudo aquilo que Deus havia falado havia se cumprido. Então há uma tristeza profunda, né? E ele termina essa primeira sessão dizendo: quero trazer à memória o que pode dar esperança. E trazer à memória o que pode trazer a esperança é lembrar de quem Deus é. Lembrar de que Deus é bom, sabe amar. Lembrar que Deus é misericórdia, compaixão, né? Que Deus é fidelidade, que Deus é bondade. Lembrar que Deus é salvação, né? Então, ele começa a segunda sessão, que tem como título Esperança de Auxílio pela Misericórdia de Deus. Então, ele primeiro expressa seus sentimentos e agora, então, ele faz esse retorno a quem Deus é de verdade, né? Para ele e para a nação de Israel, né? O povo de Deus. A partir do verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Quer dizer, Deus não está indiferente ao nosso sofrimento, né? E aqui os versos, a partir do versículo 34, tá? Vai expressar a malignidade, né? A malignidade, né? Que Deus rejeita. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não ouviria o Senhor, né? Então, faz algumas perguntas, né? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos corações, provemo-los e voltemos para o Senhor. Então é preciso examinar e confessar, né? Porque nada está oculto aos olhos de Deus.
E às vezes a gente entra na vontade permissiva. Deus permitiu tudo isso que acontecesse para poder corrigir, né, o coração que está rebelde, o coração que está longe de Deus. Verso 41, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. De nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos, todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da destruição das filhas do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, então disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste a sua vingança toda, todos os meus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, as acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da sua canção. Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhes darás cegueira de coração. A tua maldição imporás sobre eles, na tua ira os perseguirás e eles serão eliminados de debaixo do Senhor. Nessa sessão que Jeremias invoca a memória e trazer à memória aquilo que Deus fez, né? Ele também cita aqui, nesses versos dos 50 para frente, aquele momento que nós vimos lá atrás, quando os reis, os governantes de Judá, jogam ele numa cova cheia de lama. E ele invoca o Senhor e Deus levanta uma pessoa para ir lá e tirar ele daquele lugar, daquela cova, porque se ele permanecesse lá, ele iria perder a vida. Mas Deus o salvou daquele lugar, né? E eu quero trazer para a gente uma lição aqui que é muito preciosa ao nosso coração, né? Deus, queridos, Ele é bom e Ele deseja que a gente escolha andar com Ele, né? E como é que a gente escolhe andar com Ele? Tem aí o verso, né, que me chama bem a atenção, ó, o verso 29, põe a boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança. Pôr a boca no pó aqui tem o significado de se humilhar diante da grandeza de Deus, submetendo o coração ao Deus vivo e verdadeiro, né? E outro verso que eu quero destacar para o nosso coração hoje, tá? É algo que eu utilizo bastante na minha vida, né? É o verso 22 e o 23, que diz: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Essa frase, renovam-se a cada manhã, gente,
Sabe o que significa, queridos e queridas? Significa que todo dia, quando o sol nasce, nós temos uma oportunidade nova de amar e servir o Senhor. Temos uma oportunidade de colocar a nossa boca no pó, que significa nos submeter à vontade do Senhor. E submeter à vontade do Senhor à nossa vida significa escolher obedecer às suas leis morais, escolher obedecer à sua voz, colocar como crivo de norte para a nossa vida, como crivo de direção para a nossa vida, os mandamentos do Senhor, aquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Então, todo dia, eu e você temos essa oportunidade. Todo dia a misericórdia com o nosso nome, ela está renovada. Todo dia você tem uma nova chance. A chance de fazer a coisa certa. A chance de olhar para o alto. A chance de obedecer ao Senhor de todo o coração. Então vamos orar. Paizinho querido, Deus de amor e de misericórdia, diante desta Tua palavra tão poderosa, Pai, que vem para o nosso coração no dia de hoje, nós nos apresentamos para viver esse dia, Pai, que a Tua misericórdia se renovou, esse dia que o Senhor fez para nós, esse dia, Pai querido, que teremos a oportunidade, a chance, Pai, de fazer as coisas certas, Deus, de fazer as coisas que alegram o Teu coração, de fazer, ó Deus, as coisas, ó Pai querido, de maneira, Pai, a trazer adoração, glória e louvor para o Teu nome, Pai. Nesse dia, Pai, quando temos a oportunidade de sermos pessoas melhores, Pai, de sermos pessoas íntegras, pessoas retas, honestas, com fidelidade para contigo em primeiro lugar, para com aquelas pessoas, Pai, que nos rodeiam. Nesse dia, Pai, esse dia é o dia que nós podemos olhar para Ti, que podemos, ó Deus, nos apegar a Ti, que podemos, ó Pai querido, nos aproximar de Ti como nós estamos, Pai. Nesse dia que a Tua misericórdia se renovou para nós, nós queremos Te pedir perdão, Pai. Nos perdoa, Pai querido, por aquilo que fizemos, ó Deus, no dia de ontem e não Te agradou. Nos perdoa, Pai, porque no dia de ontem, Pai, nós podemos ter Te entristecido em alguma maneira. Então, Paizinho querido, nos avisa, nos ajuda, nos alerta com Teu Santo Espírito, para que no dia de hoje, quando as Tuas misericórdias se renovaram, Pai, nós possamos ficar alertas e vigilantes para louvar e engrandecer o Teu nome. Paizinho querido, nos abençoa no dia de hoje. Pai, quero orar a Ti, Deus, por esta pessoa querida que me ouve, esse amigo, essa amiga, esse irmã, esse irmão, ó Deus. Quero colocar diante de Ti, Pai, as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades, Pai, as suas aflições. Pai querido, aquilo que o Senhor tem trazido, tem permitido, porque nós lemos aqui, Pai, que o Senhor permitiu por conta de corrigir, para que o povo fosse corrigido dos seus pecados, Pai, para que o povo se voltasse para Ti, meu Senhor. O Senhor os corrigiu com dureza, Pai. E eles sofreram tanto, Senhor Deus. Então, ó Pai querido, quero Te pedir por esta pessoa que sofre, Pai. Por essa pessoa que está angustiada. Por essa pessoa, Pai, que está lutando com doenças terminais. Com doenças, ó Pai querido, que a deixam no monturo de uma cama. Por essa pessoa, meu Senhor, que está lidando com as dívidas, Pai, com uma vida financeira totalmente tumultuada, totalmente derrotada. Paizinho, quero Te pedir por essa pessoa, Pai, que precisa ter a sua esperança renovada no dia de hoje.
que precisa ter, ó Deus, essa certeza de que a tua misericórdia se renovou para com ela e que ela pode ter a oportunidade hoje, Pai, hoje, de fazer diferente, de acertar o passo, de alinhar a mente com a tua mente, Pai, de alinhar o seu coração com o teu coração. Paizinho querido, abençoa essa pessoa que está vivendo num conflito, Pai, em conflitos intermináveis, pai contra filhos, filhos contra pai, esposa, esposo, Pai, lutando, guerreando. Deus de poder e de graça, tenha misericórdia, Pai, que essa pessoa possa ser tocada ao ouvir essa oração, que ela se liberte, Pai querido, de tudo isso, Pai, porque a tua palavra, Deus, ela é clara, ela é fiel e verdadeira. Quantas vezes, Senhor, nós tentamos mudar o outro, Pai, e nós não temos o poder de mudar ninguém, nós apenas temos o poder em nós de estragar o outro, de piorar o outro com nossa atitude, Pai, muitas vezes uma atitude arrogante, uma atitude cheia de si mesmo, Pai querido, não uma atitude de humildade, de amor por aquela pessoa que estamos conflitando. Então Deus nos perdoa, Pai, ajuda essa pessoa que está vivendo essa situação, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória nessa área, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai, a nossa vida, o nosso coração e clamamos pela tua misericórdia, Pai. Ó Deus querido, nos abençoa. Esta é nossa oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, amadas, até amanhã, se Deus nos permitir.